Olá, boa tarde. Uma grande alegria estarmos aqui para gravarmos mais um capítulo do livro nessa live, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eu quero lembrar que hoje nós estaremos concluindo o capítulo anterior, devido ao tempo, não deu para concluir. Essa é uma parte que eu considero muito importante nesse capítulo, são dicas importantíssimas. Nós estamos falando aqui de como se sair bem numa discussão, num debate, ou melhor, até como evitar essas discussões que às vezes levam a algum atrito no relacionamento. Então o autor do livro, praticamente nesse capítulo, ele dá algumas dicas importantes que eu relacionei aqui. Então, algumas dicas para evitar que uma divergência se transforme numa discussão. É bom salientar que, igual aqui, nós estamos um grupo de teólogos. Necessariamente, nós não precisamos pensar teologicamente da mesma maneira. Alguns divergem em alguns pontos, mas nós convivemos bem, respeitamos o ponto de vista, não temos os nossos princípios, princípios doutrinários que nós seguimos, mas as opiniões teológicas de convivência, com certeza, é importante demais respeitarmos. E a primeira dica é o seguinte: lembre-se do lema: quando dois sócios concordam sempre, um deles não é necessário. E a segunda parte dessa dica fala assim: se existe alguma questão sobre a qual você ainda não havia pensado antes, agradeça se alguém chamar a sua atenção para ela. Ou seja, talvez essa discordância seja sua oportunidade de se corrigir antes de cometer um erro grave. Você já prestou atenção quando você está realizando uma palestra, gravando uma live, ou pregando, ou dando uma aula, e às vezes você solta uma expressão ali com a concordância verbal, ou talvez o sentido daquela expressão está correto, e alguém do auditório depois do seu discurso te aborda na porta, e bate nas suas costas, ao invés de te elogiar, ele vai te corrigir, ou te alertar acerca de um termo ou uma palavra. Nunca tenha essa pessoa como alguém que está tentando te prejudicar, mas essas pessoas que gostam de você, são essas pessoas que estão preocupadas com o seu sucesso, com o seu crescimento. Eu louvo muito a vida do nosso saudoso irmão Luiz, irmão Luiz, ele sempre anotava, e sempre que você falava uma expressão, ele sempre te orientava. Eu achava isso marcante e muito importante, porque você corrigia e até evitava de cometer erros posteriores. Então essa dica é uma dica muito importante. É outra coisa que nós precisamos atentar nessa questão aqui, para evitar uma discussão: desconfie da sua primeira impressão instintiva. Aquela primeira, como diz assim, geralmente antes de dar uma resposta, antes de uma palavra, de uma crítica, de um xingamento, de uma agressão, respire fundo, conte até 10 antes da sua primeira reação. Então é isso que o autor está chamando a atenção. A primeira reação espontânea numa situação desagradável é de nos colocarmos na defensiva. Aquela questão, vontade de partir para cima mesmo, vontade de revidar na mesma altura, na mesma moeda. Então é nesse sentido que muitas pessoas estão ali hoje, talvez atrás das grades, por causa de uma agressão, por conta até de um crime, por conta de agressões verbais. E é muito importante nós estar seguindo essa dica aqui, mantenha calma, preste atenção na sua primeira reação, talvez seja o que há de pior e não o de melhor em você. Então, quando nós tomamos a decisão precipitada, de maneira alcançando a vontade do homem que está dentro de cada um de nós, com certeza essa não é a melhor opção. Então respire, pense antes de agir diante dessas atitudes. Outra dica importantíssima: controle seus impulsos. Você pode medir a grandeza de uma pessoa por aquilo que a deixa irritada. Isso aqui basta lembrar, eu até citei na live anterior, quando um apelido pega numa pessoa, é porque a pessoa reage, a pessoa ela se coloca irritada diante das críticas, diante talvez daquele bullying, e aí com certeza aquilo vai
vai colar, né? Vai pegar. Agora, quando você se comporta bem, de maneira calma, não ri, você não se altera, então automaticamente aquilo não vai surtir falta, né? Isso na psicanálise chama-se de xistos, né? Quando as pessoas criticam e outros ficam sorrindo, né? Então, quando não há graça, quando a pessoa não se incomoda, perde a graça e as coisas fluem de maneira natural. Para nós que somos líderes, temos talvez aí uma equipe, com certeza nós vamos lidar muito com isso, a questão do lidar com situações adversas, momentos onde alguns querem que a ideia deles se perpetue, onde nós temos que tomar decisões, onde nós temos que questionar e sermos questionados. Então, dê aos seus adversários, assim quando você os tiver, a oportunidade de falar, deixe-os terminar o que tem a dizer, com calma, ouvir atentamente aquele lado. Depois que você ouvir, não resista, nem se defenda, nem debata, apenas ouça, com muita calma. Essa atitude apenas levanta, se você for reagir, se defender, essa atitude vai levantar o quê? Barreiras. Então procure construir pontes que conduzam à compreensão, né, ao entendimento, né, e à transparência. Não erga barreiras altas de desentendimento, porque há muitas situações que quando começa o conflito, naquela discussão, aí as pessoas querem se defender, querem argumentar, e às vezes não há um espaço para que as pessoas se coloquem de maneira clara e haja entendimento, ok? Então, pode passar, pessoal. Procure áreas de concordância. Toda vez que você está diante de uma discussão e tem ali dois grupos, você tem que sempre entender que, por mais que você esteja do lado de lá, do outro lado da questão, tem alguns pontos que você concorda. Mas não é porque você está do lado de cá que você vai discordar de todos que estão do outro lado. Então, sempre há pontos que você pode valorizar. Depois de ouvir seus adversários, reflita sobre os pontos e áreas aos quais você concorda. Automaticamente nós temos aquela tendência, né, de querer defender apenas a nossa bandeira, apenas os nossos pontos de vista, mas existem alguns pontos que nós devemos levar em consideração, e o autor ele coloca isso de maneira muito clara, evidente, que jamais, alguma das maneiras de você conquistar aqueles oponentes, né, para o seu lado é justamente dar essa margem, né, de credibilidade também para aquilo que eles estão pensando. Seja honesto, procure áreas nas quais poderá admitir que errou e peça desculpas. Muitas vezes um grande conflito começa por falta de humildade, de reconhecimento, falta de perdão, a falta de pedir desculpas. Uma palavra branda desvia o furor, mas a palavra áspera, né, nós observamos que ela só vai gerar confusão. E nesse tópico aqui, essa atitude ajudará o quê? A desarmar os seus adversários e a reduzir suas defesas. Eu gosto muito de lembrar quando você comete uma infração de trânsito, aí você é flagrado pela Câmara lá do Policial Rodoviário Federal. Aí você não tem como argumentar, mas quando você chega perto dele, confessa que você errou e você desarma-o totalmente. Às vezes ele até nem muda, né? Mas é muito difícil. Então, eu vou acelerar que esses tópicos são um pouco grandes. Prometa que pensará. Isso aqui é outra dica muito importante. Se você foi abordado, foi colocado um problema e está aquela questão, você está discutindo, prometa que você pensará sobre as ideias dos seus adversários e as estude cuidadosamente. Seja sincero, seus adversários podem estar certos. Nesse estágio é bastante fácil concordar em pensar sobre os pontos colocados por eles. Mais fácil do que adiantar-se apressadamente e não colocar-se numa situação que proporcionará aos seus oponentes dizerem, tentando dizer-lhe isso, mas você não quis ouvir. Olha que dica interessante. Então é muito importante você pense nessa possibilidade aqui que você está errado. E aí, se alguém tentou te alertar, acolha essa dica que pode ser para o seu bem. Agradeça aos seus adversários pelo interesse, porque a pessoa que discorda de você está interessada na mesma questão que você. Às vezes estão os dois brigando, mas querendo resolver o mesmo problema, com pontos de vista diferentes. Então nós temos que conciliar o que há de positivo, o que há de bom e trazer para o mesmo sentido, para o mesmo objetivo.
Adie a ação para dar tempo de ambas as partes pensar sobre o problema. Sugira um novo encontro mais tarde. Por exemplo, não tome decisão naquela hora, não bata o martelo, não fale de maneira precipitadamente, mas busque a refletir com a mente tranquila sobre aquela questão. Então, ao preparar-se para esse encontro, faça algumas perguntas, esse encontro posterior. Meus adversários podem estar certos ou parcialmente certos? Existe alguma verdade ou valor na posição ou no argumento que adotam? Faça a pergunta: minha reação é adequada ou apenas resultará em frustração? Minha reação fará meus adversários recuarem ou aproximarem de mim? Minha reação fará aumentar a estima que as pessoas têm por mim? Ganharei ou perderei? Que preço pagarei caso venha a ganhar? Se eu descansar em relação a isso, a divergência desaparecerá? Será essa situação difícil, uma ocasião favorável a mim? Então são reflexões que você precisa fazer antes de encarar uma bela discussão, né? Um belo debate. Mas eu quero só concluir com essa expressão aqui, ó. O tenor John Pierce disse, depois de casado há 15 anos, ele disse o seguinte: há muitos anos eu e minha esposa fizemos um pacto e não quebramos por mais que houvesse desavença entre nós. Opa, quando uma pessoa vocifera, a outra deve apenas ouvir, porque quando as duas pessoas vociferam, não há comunicação, apenas ruído e más vibração, ok? Deus te abençoe e estaremos juntos na próxima segunda-feira. Um grande abraço.